Primeiro episódio do nosso podcast e o nosso assunto é empregabilidade. Quais são as vagas que estão disponíveis no Cine Manaus? Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas ali que estão na linha de frente, que estão ligadas em ações que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento econômico? O que fazer para se manter no mercado de trabalho? Isso e mais a partir de agora no nosso podcast. O nosso entrevistado de hoje é o diretor do Cine Manaus, Fábio Araújo, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Eu viu? que agradeço, né? Participando aqui do primeiro podcast. Fico lisonjeado de participar. Você tem noção, é o primeiro episódio, querido, e a gente já está falando justamente sobre empregabilidade. Pois é, acho que é um tema importantíssimo, né? No momento que a gente está vivendo. Muito tem se falado sobre a questão da volta econômica, né? Isso foi um assunto que nos perseguiu lá no Cine durante o ano passado, né? E aí, como é que tá o mercado? Tá melhorando? Como é que vai? Assim, a gente sabe que sim, né? Houve a melhora, mas não é só isso, né? As pessoas também precisam buscar qualificação, precisam estar ali inseridas em um meio, um ambiente, um networking que ajude elas a, enfim, a estarem sempre inseridas no mercado. Exatamente, Fábio. Em 2021, inclusive, Manaus conquistou o primeiro lugar, Uhum. se destacou ali entre diversas cidades, inclusive estado, né, justamente sobre a cidade que mais colocou pessoas no mercado de trabalho, né? Como é que foi o trabalho já em 2022? Então, em 2022, a gente já iniciou com um desafio, né? Porque nós mesmos, né, causamos isso, né? Nos colocamos em primeiro lugar e agora a Sim. gente tem que manter isso, né? Buscar nos manter assim. Óbvio que dependemos do desempenho dos demais cines, mas a gente não fica tão preocupado com isso. A gente pensa muito no nosso trabalho e a gente tem feito um excelente trabalho dentro do cine. Em 2022, a gente conseguiu aí fazer quase que 2.000 colocados a mais do que no ano passado, colocados, né, pessoas sendo empregadas. Então, em 2021 foram 3.600 pessoas e em 2022 a gente conseguiu fazer 5.700, né? Então, assim, é um número bem expressivo. E aí a gente, né, corrobora essa teoria de que o mercado está melhorando, né? A indústria está voltando a contratar, inclusive a indústria tem sido muito importante, né? O polo industrial é importante aqui na nossa cidade. Mas não só isso, né? A gente Sim. depende também de outros setores, comércio, serviços, enfim. Mas foi excelente. E quando a gente fala justamente de empregabilidade, automaticamente a gente fala também de diversos nichos, entre eles a qualificação profissional. Uhum. Qual tem sido o maior desafio do Cine Manaus hoje? Então, o Cine Manaus, hoje, a gente preza muito por essa eficiência, né? A gente ofertar uma certa quantidade de vagas e conseguir empregar, né, pessoas para essa quantidade que a gente está ofertando. No ano de 2021, a gente está fazendo essa comparação, né? Mas no ano de 2021 ficamos um pouco abaixo nessa eficiência no sentido de vagas ofertadas. Mas em 2022 já melhorou muito. Nós começamos o Cine Qualifica, né, ofertando qualificação de acordo com as demandas de mercado. Tivemos muita, como é que eu posso te dizer, muitos parceiros nos ajudando. O próprio Setam do estado nos ajudou, o próprio Sebrae, né, ajudando a gente Sim. a levar uma alternativa para os cidadãos que estão buscando emprego no Cine, e é como eu gosto de falar ali no Cine Manaus para os cidadãos, o Cine é uma casa de oportunidades, né? Se você não conseguir um emprego, você vai conseguir uma oportunidade para alguma outra coisa, uma qualificação, de repente aprender sobre como montar um negócio, entendeu? A gente tenta transformar o Cine nisso, né? Um local, um ambiente onde as pessoas consigam oportunidades. Tu acha, assim, na tua avaliação, as pessoas, elas têm ali a noção da importância da qualificação? Porque o que que acontece que a gente pode observar no Uhum. Cine? O candidato chega no Cine, eu preciso de uma vaga, eu quero uma vaga. Olha, temos essas vagas aqui disponíveis. Mas para que você possa ocupar essas vagas, é necessário que você tenha qualificação. E geralmente a pessoa não tem. Aí a Sintep vem e fala: opa, eu tenho aqui esse curso para que você possa fazer. É basicamente isso que a gente tem feito, né? O Cine, a gente se depara com muitas pessoas todos os dias e na maioria das vezes as pessoas elas não têm, como é que eu posso te dizer, essa noção de que
é preciso trilhar um caminho, né, para você chegar nesse objetivo que é o emprego que ela tanto deseja, né? Se qualificar, fazer um curso. Óbvio que, né, as pessoas, óbvio que vai ter gente ouvindo aí falando assim, ah, mas eu tenho qualificação e não me empreguei. Calma, são casos e casos, né? Tô falando da maioria. A maioria está ali buscando porque não tem renda em casa, não tem uma renda para, não tem comida para levar para sua família, entendeu? Então elas estão ali buscando algo, qualquer coisa enfim, para o seu sustento. Mas elas acabam perdendo essa noção de que tem que se capacitar, entendeu? Tem que gastar esse tempinho aí, né, se qualificando, se preparando para poder chegar na hora da entrevista de emprego e estar apto, né, para ser contratado. Então é mais ou menos isso que a gente tem buscado. E quanto com relação assim aos cursos que nós estamos ofertando, né, a gente tem junto às empresas, observado o que está faltando nas pessoas que vão ao Cine, né, nos cidadãos que buscam lá essas oportunidades de emprego. A gente observa que tipo de qualificação pode ajudá-los a se colocar no mercado. E aí, com base nisso, a gente vai atrás da qualificação para serem ofertadas de preferência dentro do Cine. E geralmente quais são essas qualificações? Quais são esses cursos? A gente já ofertou de atendimento ao cliente, né? Olha, porque muito importante. A gente ouve muito, né, que em Manaus o atendimento não é lá essas coisas. É importante. Então acho que é um curso importante. Sim. Até porque a gente final do ano a gente sempre tem um boom de vagas no comércio, na área do comércio. Então, se você não souber se relacionar com o cliente, né, você não é garantia que você vai continuar ali naquela oportunidade. Sim. Operador de caixa, né, que são vagas ali justamente para essa parte do comércio, né, operador de caixa, atendimento ao cliente. Fizemos um curso, montamos um curso junto a uma parceira nossa que foi aluna da Centep, né? Que é o curso de negociação e vendas, porque a gente está com uma bastante demanda de vendedor, né? Para vendedor, trabalhar como vendedor. E aí as pessoas, elas, sabe, não tem muito aquele trejeito do vendedor, né? A maioria das pessoas querem trabalhar de produção, essa é a verdade. Mas a gente está buscando capacitar, qualificar, tanto para ajudar essas pessoas, quanto para ajudar o nosso parceiro empregador, né? Que precisa fechar a vaga. Sabia que sobre essa situação de vaga de vendedor, né? Eu era uma das pessoas que tinha uma trava, assim, porque eu não conseguia vender nem rifa de faculdade, Fábio. Eu tinha uma trava ali, eu não conseguia de jeito nenhum. Mas a partir do momento que a gente consegue compreender a importância disso, tudo muda, né? Por exemplo, a forma que a gente se veste é uma venda. É uma venda de imagem. A forma de como a gente fala, se comunica, não deixa de ser uma venda, não é? Até na entrevista de emprego, né? Você tá ali para vender a sua força de trabalho. A Centep, inclusive, orienta como o que fazer, o que não fazer, justamente na entrevista de emprego, porque a pessoa tem qualificação, ela tem oportunidade de vaga e quando chega na hora ali da entrevista, peca. Eu estava reunido essa semana com o secretário Radir, né? Inclusive, secretário, um abraço para o senhor. Inclusive, eu queria agradecer, né, ao secretário, ao prefeito, porque eles têm dado muito apoio no Cine Manaus. Observo, assim, que em alguns locais, em alguns momentos, em outras gestões, não tinha essa... Sim. Como é que eu posso dizer? É como eu gosto de brincar, né? Eu falo pro secretário, eu preciso mudar esse computador de lugar para poder dar certo. Ele fala, pode fazer. Então, quando eu tenho essa chancela, então a gente consegue fazer muita coisa lá no Cine. Então, tem sido assim, ele tem sempre estado ao nosso lado lá no Cine, o prefeito também conosco, né? Impulsionando o nosso trabalho. E eu estava reunido com ele essa semana justamente para tratar da van itinerante, né? Que foi divulgado, publicado. A gente vai já falar, que eu já quero saber como é que tudo vai funcionar. E ele comentou sobre essa questão, né? Que ainda falta a gente melhorar muita coisa no Cine. Isso é um fato. Tem muito espaço para crescer, muita margem para melhorar. E esse é um ponto, né? Ter alguém ali no Cine orientando as pessoas de como que elas devem se portar no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego. Porque não é só você ir lá no Cine e buscar a vaga. A partir do momento que você entra no Cine, você já está sendo observado, né? A gente lá, a nossa equipe, nós temos um compromisso com as empresas que ofertam as vagas. Então eu não posso, eu quero ajudar aquelas pessoas que estão ali, mas eu também não posso mandar qualquer profissional, né, para chegar lá na empresa e a empresa falar assim,
O Cine me manda qualquer pessoa e eu não vou mais ofertar a vaga. Até porque a oportunidade, ela existe. É, A gente, assim, analisa. A oportunidade, ela existe. Quando a gente sair daqui, a gente se depara com várias oportunidades. Mas fazer com que a pessoa se segure no seu isso, trampo, falando assim, só isso. depende dela. Então, assim, a Flávia não pode fazer pelo Fábio e nem vice-versa. Então, assim, Sim. a prefeitura dá a oportunidade e você, através dos meios, você consegue ali fazer um trabalho Com legal. certeza. É exatamente esse o nosso pensamento. A gente, óbvio que tem. Eu gosto muito de trabalhar assim, né? Pensar que 90% é nossa responsabilidade, porque pelo menos eu estou fazendo o máximo que eu posso para que esse cidadão receba a oportunidade e fique lá no emprego, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Mas a gente também tem que trabalhar a mentalidade das pessoas para que elas entendam que é preciso se qualificar, é preciso Se se vestir. permitir, né? É preciso se qualificar, é preciso ter uma boa oratória, é preciso se vestir bem, é preciso, entendeu? Ter uma rede social ali legal para ela se posicionar no mercado de certa forma, né? Ela tem que fazer isso, esse trabalhinho com ela, entendeu? Porque eu não posso fazer. Eu não posso chegar lá, me dar aqui teu Instagram, vamos melhorar aqui, deixar uma coisa mais profissional. Você acha que as pessoas têm muita resistência? Porque eu acredito, assim, que o mercado de trabalho na década de 90 Aham, é bem diferente do é. mercado de trabalho hoje. Então, assim, até agora, algumas pessoas elas têm uma certa resistência em relação às redes sociais. Você que está lidando Uhum. diretamente com isso, você observa que hoje, por exemplo, um processo para eu analisar o candidato Fábio, eu vou lá nas redes sociais do Fábio, vou ver como é que ele se comporta. Tem sido dessa forma? Existem empresas que fazem isso, né? Que realmente observam o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, né? É óbvio que o LinkedIn ele são para vagas mais específicas, Sim. né? Vagas de gestão, de RH e etc. Mas existem sim empresas que observam, né, o seu comportamento nas redes sociais, o que você anda postando. É como a gente fala, né, pro cidadão, ó, você vai participar de uma entrevista de emprego, não fica lá falando sobre a sua vida, falando sobre o seu posicionamento político, o que quer que seja. Você tá ali para uma situação estritamente profissional. Você vai falar do seu lado profissional. Então não fica falando é, coisas aleatórias. Uhum. Então tem empresa que observa isso nas redes sociais, entendeu? Não só na entrevista de emprego. Então é preciso ter um certo cuidado, né? Como você vai se posicionar. Óbvio que no Cine Manaus existem muitas pessoas que têm dificuldade com internet, Sim. têm dificuldade com o celular, que não consegue sabe mexer malmente ali no WhatsApp, né? Então a gente tem que se compadecer dessas pessoas, mas eu gosto de pensar também que é como uma empresa, né? Uma empresa, quando ela está iniciando, independente do empresário, a gente sabe que a empresa ela precisa hoje estar posicionada digitalmente, senão Sim. ela não vai crescer, né? Então hoje esse processo está acontecendo com os cidadãos, com os trabalhadores, entendeu? Eles vão ter que começar a se posicionar. E até porque os nossos serviços daqui a uns 2 anos no máximo vai estar quase tudo digital. Não estou Uhum. falando só do Cine, não estou falando só da prefeitura, estou falando Sim, de sim. tudo, né? Exatamente. Até para que hoje você possa solicitar sua CNH É, no digital, na exato. internet, enfim. Agora, Fábio, a capital amazonense possui quantas sedes do Cine? São 3? Não, São quantas? no Amazonas, a gente, do Cine Manaus, né? Porque nós temos Cine Manaus. o Cine Manaus e o Cine Amazonas, né? Mas o Cine Manaus, nós temos 2 postos de atendimento. É o da Constantino Neri, próximo ao Olímpicos, né? Sim. E nós temos lá no Shopping Felipe Dal, próximo ao T4. Esses 2 postos hoje, a gente tem dado uma grande vazão no atendimento, porém, ainda existem pessoas que nós ainda não conseguimos atingir, né? Pessoas de outras zonas da cidade que a gente não consegue atender por ser longe, pelo trabalhador não ter condição de se deslocar, né? A gente não É aí tem. que entra a É, Centep itinerante? exatamente. Como é que vai funcionar o trabalho? Então, prefeito, o secretário sempre gosta de falar, né? O prefeito vai onde está o problema e liga, fala, ó, ali está o problema, precisa que seja resolvido. Então, vislumbrando essa problemática, o secretário determinou que a gente trabalhasse com essa van, executasse esse projeto. A van já está pronta, tá? Não sei se você viu a foto. Eu vi Ficou, vídeo já ficou dela. muito Tá bonita a linda. van.
E agora a nossa missão é botar em prática, né? E a ideia é nós levarmos para as zonas onde nós temos mais pessoas, né? Com certeza. E onde ficam mais complicado dessa pessoa acessar os serviços do Cine. Por exemplo, nossa ideia é fazer uma primeira ação no Viver Melhor. É uma zona bem afastada da cidade, né? Do centro da cidade, enfim. E levar a van para lá. A gente quer levar agora em fevereiro, né? Nossa programação é fazer pelo menos uma ação da van por mês, uma ação bem grande, né? Para atender o maior número de pessoas possível e oportunizar essas pessoas que não conseguem, não tem condição de se deslocar até um posto do Cine Manaus. Olha só, que legal. Agora, Fábio, quando a gente entra no Cine Manaus, a gente se depara com muitas pessoas, né? Uhum. Que estão ali na esperança Sim. de mudar de vida, na esperança de ouvir temos uma vaga para você. Nesse tempo seu, que está no Cine Manaus, teve alguma história? Essa aqui já é uma pergunta que a gente já fugiu do roteiro. Sim. Tem alguma história que te marcou, que falou assim, poxa vida, assim, é claro que todos os casos aqui a gente abraça, a gente acompanha, mas em especial é a da Dona Maria, é da Dona Giovana, é do seu Antônio. Tem alguma história assim que te tocou? Então, tem um rapaz que eu não recordo o nome dele agora, né? Mas ele ficou um certo tempo indo ao Cine Manaus, né? Procurando uma oportunidade de emprego. Se eu não me engano, ele ficou 2 semanas direto, assim, indo todo dia, entendeu? Mas a gente publicou um vídeo sobre ele, até. Depois eu vou te Olha, passar o nome dele, pra dizer que eu não tô mentindo, tá? jamais. Mas quando ele conseguiu, né? Foi muito legal, assim. Ele conseguiu a vaga, a gente conseguiu encaminhar ele, aí ele pegou, aí ele foi com todo mundo no Cine agradecer. Foi lá no administrativo, né? Que fica no andar de cima, apertou na mão de todo mundo, agradeceu a oportunidade e tal. Não ficou reclamando, né? Porque a maioria das pessoas reclama, né? Fica indo todos os dias e não consegue, né? Mas ele agradeceu muito e, assim, isso me marcou. Não que eu conheça a história dele, né? A história de vida dele, mas me marcou porque mostra que por mais que a gente tenha esse tanto de gente lá para atender, e é óbvio que a gente não tem, nunca vamos ter, nunca não, né? Nunca é uma palavra forte, mas Sim. a gente nem sempre vai conseguir oportunizar todos que estão ali naquele momento. É, eu acho que a fé que as pessoas colocam no nosso serviço, isso impulsiona o nosso trabalho. Entendeu? Isso faz com que a gente vá todos os dias para o Cine Manaus cedo, acorde 5 da manhã, esteja lá às 7 para abrir as portas do Cine, para buscar novas vagas de emprego, entendeu? Para buscar melhorias, como é a van itinerante, como é o Cine Digital, que em breve vai sair também, né? Então, são essas histórias que fazem a gente, essas pessoas que dão força para a gente continuar, né? Porque elas botam fé no nosso trabalho, entendeu? Se a gente tem esse voto de confiança, a gente quer fazer mais. Poxa, que legal. Olha só, quando a gente fala em Centep, a gente fala da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo. Empreendedorismo e Inovação. Você acha que hoje a palavra empreender, poxa vida, eu vou empreender, parece que é algo desafiador ou é um bicho de sete cabeças? Como é que você definiria o empreendedorismo? Eu acho que o empreendedorismo, para nós, né, brasileiros, manauaras, é, eu acho que isso é hábito cotidiano, entendeu? É muito comum pra gente. Eu tava conversando, eu tenho um parente assim na família, né, que ele mora na Alemanha. Ele tava me contando que lá na Alemanha é muito difícil você abrir um negócio. Entendeu? Mesmo? Não é que nem aqui, né? Aqui eu quero vender bolo. Monta Uhum. uma barraquinha na frente de Vai casa. cortando as fatias É, ali. bota a barraquinha lá e vende, entendeu? Lá não Uhum. pode fazer isso. Tá entendendo? Então, tipo assim, essa abertura que nós temos aqui, essa facilidade, entre Sim. aspas, né? Essa facilidade, ela já é muito diferente, né? De outros locais no globo. Mas, para mim, empreender aqui no Brasil, em Manaus, é uma coisa que já tá na nossa cultura, né? Não é à toa que nós fomos, acho que foi em 2021, segundo lugar no ranking eu não sei falar inglês, tá? É o Urban Systems, né? Tá ótimo.
que é de cultura empreendedora, né? A Uhum. cidade com maior cultura empreendedora do país é Manaus, foi Manaus, né? Naquela ocasião. E então aqui as pessoas, elas, é aquele negócio, né? De se virar, Sim. entendeu? Então quando você precisa se virar, você empreende. E aqui a gente vê muito isso acontecer. Só que a questão é que as pessoas precisam despertar a consciência delas, né? Às vezes eu estou empreendendo, mas eu não me reconheço como um empreendedor. É só essa virada de chave que precisa acontecer. Mas empreendedorismo aqui em Manaus eu vejo que tem em todo canto, entendeu? Em todo canto isso acontece, né? E acho que o nosso papel no Cine, não só qualificar profissionalmente, ensinar a pessoa a ser um, sei lá, um agente de portaria, ou ensinar ela a se comportar numa entrevista de emprego, é mostrar para ela também que, ó, você está aqui no Cine hoje, você não conseguiu uma oportunidade de emprego, mas não quer dizer que você não possa ter uma outra alternativa, né? Você pode começar um negócio, você pode pegar aquilo que você gosta de fazer e transformar isso em renda, Porque né? às vezes o que tá faltando é justamente que uma pessoa pegue uma borrachinha e vá apagando algumas arestas, enfim, alguma parede, Sim. né? Que a pessoa ela não Uma resistência, consegue. né? Ela tem uma resistência, né? Não, eu tenho que talvez estar ligada ali à CLT, eu Sim. tenho que ter ali o meu plano de saúde, mas às vezes o que dá a entender é que as pessoas elas têm ali um medo, poxa vida, por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Então, essas dúvidas, né, essas Uhum. inseguranças, a prefeitura ela vem justamente para te orientar. Olha só, você pode seguir por aqui. Tem inclusive o salto, né? Como Sim. é que funciona? Cara, o Salto ele foi um projeto assim que tem dado muito certo, né, na Centep. Nós tivemos aí um projeto piloto com cerca de 200 vagas e já cresceu para 600, né? Caramba! Então foi assim uma aderência muito boa mesmo. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas, a Centep conseguiu se conectar com aqueles empreendedores, né? O secretário conseguiu levar para eles a oportunidade de fazer o Empretec, que é aquele curso de empreendedorismo top das galáxias do Sebrae, né? Que dizem que é a universidade do empreendedor, É, esse curso, né? Ele faz todo o conseguiu diferencial. isso. Então ele conseguiu isso porque ele acredita nessas pessoas que estão buscando, né, se capacitar, melhorar o seu modelo de negócios todos os dias, né? Porque isso é uma melhoria que acontece diária. O Salto tem dado excelentes resultados para a gente, para a Centep, inclusive, como eu te falei, né? Lembra que eu disse que eu montei uma qualificação lá para o Cine com uma das alunas da Centep? Sim, Ela foi sim. aluna do Salto, Olha só. entendeu? Hoje nós estamos, hoje nesse momento está acontecendo um curso lá no Cine, que é um curso de higienização a seco. Né? Nós estamos ensinando as pessoas a trabalharem com higienização a seco, seja para ela ser empregada ou para ela empreender, né? Uhum. E a pessoa que está aplicando o curso foi aluna do Salto, Olha só que foi legal. aluna do Formação de Startups nossa lá no Cassina, e ela fez o Empretec, Olha só, entendeu? quando a gente fala o programa salto, talvez a pessoa possa imaginar, é um salto alto? Talvez sim, mas a ideia justamente é de É você dar dar um um salto. salto É, bastante significativo em todos os processos, né, isso. seus ali, de empreender e tudo mais. Então, esse salto, esse empurrão, a Sim. prefeitura dá, né? Isso, a gente, porque eu não falei, né, sobre o projeto, né, sobre o Aham, programa. Deixa eu explicar só um pouquinho. vamos lá. O salto ele tem 3 etapas, né? Você começa ali aprendendo sobre coisas mais técnicas do negócio, fluxo de caixa, gestão de negócios, etc. Depois você passa para a parte mais, como eu posso dizer, gestão mesmo, de gerir, né? Sai da parte de fazer, vai para a parte de gerir e depois em seguida você vai para uma parte que é a parte de mentoria, né? Onde você vai receber, você vai ter uma conversa com pessoas que vão analisar o seu negócio especificamente e te dar uma ajuda ali, um direcionamento para aquilo que você está fazendo. O que hoje é um pouquinho mais complicado. Você vai fazer um curso de empreendedorismo, você não tem esse direcionamento para o seu negócio, né? O Salto faz isso, entendeu? Então acho que esse tem sido o maior diferencial do Salto. A prefeitura ali, como você falou, né, empurrando o empreendedor, fazendo ele saltar mesmo, né? A ideia é que ele escale, né, pule degraus, entendeu? Você tem que passar por uma trilha aqui para evoluir no seu negócio, a gente quer que ele evolua saltando sobre essa trilha, entendeu? Você sai desse ponto aqui e vá para o outro mais rapidamente. Porque às vezes o que está faltando é justamente
empurrão para que você dê o seu salto. Porque às vezes as pessoas falam bem assim, poxa, eu vou empreender. Automaticamente vem o medo. Automaticamente vem a insegurança. E se der errado? Mas e se der certo? E se der certo? É. Então, assim, se você pensa em um negócio já pensando que vai dar errado, então já era. Agora, se você pensa um negócio já pensando que vai dar certo, pode ter Uhum. certeza que vai dar certo. É, tudo depende da mentalidade, né? O comportamento empreendedor que as pessoas precisam adquirir, desenvolver. E isso vale não só para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio, para quem está buscando emprego também, né? Dentro das empresas, existem casos aí de pessoas que foram intraempreendedoras e mudaram a realidade daquela empresa, do ambiente onde as pessoas estão trabalhando, inseridas, levando projetos, levando ideias, entendeu? Otimizando recursos. Então são pessoas intraempreendedoras, mas que não deixam de ter um pensamento ali, um comportamento empreendedor, né? Então acho que o empreendedorismo ele tem que estar presente na nossa vida de uma forma ou de outra. Acho que tem feito muita diferença. E quanto antes a gente virar essa chave, né, que a gente estava falando mais cedo, melhor. Você acha que há uma comparação? Por exemplo, tem um medo, né? Tem o medo de começar, aquela insegurança e tudo mais. Mas assim, poxa vida, mas a empresa B já Uhum. tá num patamar tal e eu tô aqui de baixo. A empresa C tem tantos seguidores no Instagram, eu tenho tantos aqui. A Sintep também ajuda muito nisso, né? Que a gente sabe em relação a como é que você pode se comportar nas É, redes sociais e a tudo mais. gente, a gente vai, em breve, né? Vai tá tendo a reforma lá do Shopping Felipe Dal, mas em breve a gente vai lançar 2 centrais do empreendedor. É justamente onde nós vamos ter um agente ali nesses locais para receber esses empreendedores e dar esse tipo de orientação, né? Esse medo, óbvio que é uma coisa que você vai tratando no decorrer do tempo, não é um atendimento ali com a gente que vai fazer você sanar esse medo, Sim. mas tem que começar, né? Tem que ter um ponto de partida. Então a gente vai vir com muito mais atendimentos para os empreendedores, muito mais abertura para esse nicho e também muito mais capacitação. O Salto foi um grande exemplo de sucesso para a gente nessa área do empreendedorismo e a gente quer fazer mais coisas, né, para os empreendedores. Essa questão do medo de se comparar com outros negócios, isso daí existe, infelizmente, né, mas eu acho que a melhor postura, o melhor pensamento a adotar é que, apesar da concorrência, todos são parceiros. Isso era uma coisa que a gente ensinava no escritório do empreendedor, quando eu trabalhei no escritório do empreendedor há uns anos atrás. A gente conversava muito sobre isso com os empreendedores, né? Vocês são parceiros, porque a partir do momento, ó, eu vendo sandália e tem meu concorrente ali que vende também, né? Mesma sandália. Eu tô com uma demanda X aqui. O meu cliente pediu, sei lá, 1.000 sandálias, eu só consigo atender com 500. Eu vou dizer pro meu cliente que eu não consigo atender, eu vou perder o cliente. Entendeu? Então a melhor coisa é chegar lá com o meu concorrente, falar, vamos atender junto essa demanda e depois a gente se acerta, entendeu? Sensacional essa tua colocação, porque alguns têm essa visão É, é o meu concorrente. Poxa vida, e não por que enxergar como o meu colega de sim, trabalho, o meu parceiro exato. de trabalho, porque tá todo mundo na mesma seara, tá todo mundo ali também querendo se É. destacar no mercado de trabalho, tá todo mundo também querendo faturar, por que não, né? Então, essa tua colocação realmente é bastante pertinente. E acho que vai muito também de encontro com a postura pessoal de cada um, né? Eu não posso nunca, jamais me. Como é que é a palavra? Me acomodar. Sim. Jamais. Então, assim, eu não posso. Eu me empreguei, né? Consegui um emprego. Agora eu não vou mais fazer nenhum curso, entendeu? Não vou mais estudar, não vou mais fazer um treinamento, não vou mais participar de nenhum evento onde aconteça um networking ali, porque eu já estou empregado, eu não preciso. Esse é um pensamento totalmente equivocado, né? Então, é, esse medo de concorrência, basicamente, eu acredito que surja disso, né? Porque o outro vai tomar o meu espaço. Uhum. Só que não é o outro que toma teu espaço, é você que deixa, né, de o outro levar, ficar ali naquele espaço que você me fugiu a palavra agora. Mas o fato é justamente que Mas você entendeu, eu né? entendi, Tá tá bom. tudo certo. Eu entendi, mas o fato é justamente que as pessoas elas precisam de fato segurar a mão assim uma das outras, sabe? Também. Assim, porque rivalidade não, né? Rivalidade
Não, A, não com- leva a lugar nenhum, não. a competição é boa, né? Ela é necessária. É necessária. Ela é necessária. Mas a gente tem que saber competir. Agora, Fábio, para empreender, se a gente pudesse enumerar 3 coisas, quais seriam essas 3 coisas? Rapaz, eu acho que primeiro, coragem, né? Tem que meter a cara. Não adianta você ficar só no campo do planejamento. Ah, tô pensando aqui no negócio e ficar pensando pro resto da vida, né? Tem que Uhum. meter a cara e ir lá e fazer. Segunda coisa é capacitação, Sim. entendeu? Porque o negócio, ele chega em momentos onde o seu conhecimento ali já não é mais suficiente. Entendeu? Você não consegue mais levar adiante o teu negócio se você não fizer um curso de fluxo de caixa, entendeu? Porque tuas finanças estão desorganizadas. Se você não consegue fazer um curso de vendas, né, para vender mais produtos. Então, acho que capacitação é um outro pilar. E o terceiro, eu acredito muito no networking. Sim. Entendeu? Networking e a rede mesmo, né? A rede, a parceria, porque você, por mais que você seja pequeno e você não consiga contratar ninguém para trabalhar com você, mas se você tiver parceiros, eles vão te ajudar. Entendeu? Vão te ajudar, vão ajudar seu negócio a crescer. Então, eu acredito que esses 3 pilares, assim, ajudam muito no início de qualquer negócio. E a visão que ninguém faz nada sozinho, né? É, Até filho, mano, você não faz sozinho, você precisa de alguém. Então, assim, você realmente precisa ter ali pessoas, né, ao seu lado, pessoas sim. ali com você, para que possam ter essa rede de apoio para seguir no seu negócio. É muito daquele pensamento, né? Se você tem uma dor e não fala nada para ninguém, ninguém vai te ajudar. Entendeu? Então acho que manter essa rede, buscar sempre se qualificar e ter sempre coragem, né, porque coragem é uma coisa que é diário, né? Um exercício diário. O empreendedor todos os dias ele passa por provações, né? Sim. Eu gostava de brincar, né? Os empreendedores eles são uma máquina de resolver problemas, porque todo dia é um problema diferente, um ou dois que ele tem que resolver. Sim. E se ele não resolver, ele não vai ter como pagar as contas no final do mês. Exatamente. E assim, para dar certo, vai ter que dar errado. É. Porque eu acho que se desse certo, toda vez, eu acho que Todo nem mundo teria muita graça, não. E todo mundo ia ser empreendedor, empresário, né? Exatamente, seria tudo muito fácil, É. né? Agora, Fábio, kit pneus. Quando a gente fala em kit pneus, a gente fala também sobre os empreendedores Sim. que estão nas ruas, são empreendedores que também carregam histórias. Como é que tá a situação do kit pneu? Então, o kit pneu a gente já está planejando fazer uma segunda versão, né? Que legal. Do kit pneu pro ano que vem. Óbvio que esse primeiro piloto que nós lançamos, né? A gente chama de piloto porque ainda existem arestas para serem aparadas, Sim. mas foi de grande sucesso. Conseguimos atingir uma boa parte do pessoal que trabalha, né, sobre rodas. Mais ou menos 2.000 pessoas foram atingidas com esse programa, né? 2.000 empreendedores, né, que trabalham com isso, mototáxi, táxi frete, enfim. Motoboy. Isso. A gente já está planejando uma segunda edição, né? Provavelmente vai ser algo um pouquinho maior do que foi o primeiro. Óbvio que com mais cautela, mais organizado, né? Porque o primeiro a gente não sabia muito bem como que iria dar, né? Como que iria fazer, mas foi um projeto muito exitoso. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele gostou muito do trabalho que a gente conseguiu entregar no kit pneu, a Centep, né? E não é à toa que ele demandou mais um, né? E a gente já está pensando, o secretário já está pensando num outro programa que seria o kit empreendedor, né? Que legal. O kit empreendedor, ele ainda vai falar mais sobre, né? Mas em primeira mão aqui no nosso podcast. Ele ainda vai falar sobre, mas a ideia basicamente é a gente oportunizar, né, os empreendedores que estão aqui na nossa cidade. Afinal de contas, a Centep é a Secretaria do Empreendedorismo e a gente não pode deixar de notar que a gente tem uma gama de empreendedores aqui, principalmente agora com essa questão da pandemia que assolou a nossa cidade, né? Muitas pessoas tiveram que se virar, né? Sim. Se tornar empreendedoras. Então a gente vai ajudar muito essas pessoas agora no ano de 2023. O kit pneu vai com certeza somar muito para isso. Vamos continuar ajudando a classe, né, dos motoboys, dos mototaxistas, dos taxistas. Todo mundo vai ser beneficiado.
e com certeza a nossa equipe vai estar bem mais preparada e mais coordenada para fazer grandes ações aqui na cidade. Com certeza, a Centep tem feito um trabalho impecável e a gente sabe que tem grandes projetos chegando por aí. Agora, sim, Fábio, eu tenho que te perguntar, porque, assim, quando a gente passava ali na Ponta Negra, observávamos um trecho ali apagado, abandonado. E hoje nós temos o local Sim. Casa de Praia. O que vai funcionar? Como é que vai funcionar ali? Hoje a gente sabe que tá muito lindo, tá muito bem organizado, bem estruturado. Já tem previsão de alguma coisa? Então, a ideia é que ele seja entregue agora, né, nesse mês de fevereiro. Ele já está quase totalmente acabado, né? Sim. São detalhes que precisam ser ajustados, mas a ideia é que funcione ali são empresas fornecendo alimentação, né? Artesanato vai ter, a gente tem o departamento de economia solidária dentro da Centep com os artesãos, né? Então vamos ter artesãos lá trabalhando um pouco sobre da nossa cultura, né? Vendendo a nossa cultura, e vamos ter shows, né? A gente tem essa legal. parceria com a Manaus Cult. Tem até uma nacional, é verdade? Um show nacional? Rapaz, eu não sei ainda se eu posso falar, né? Não tá. Estamos em casa. Tu já pensou? Ivete. Tu já pensou se eu falo que vai ter, aí chega depois o secretário já tá falando. Foi por aí. Tu foi lá no podcast falar besteira, né? Aí lá vai eu. Mas assim, o que eu sei que um passarinho verde me contou é que vai ter, inclusive, até show de comédia, show de humor, sabe? Stand-up comedy, né? Que fala. Comedy. Então, existem muitos projetos lá, muitas ideias, né, pro Casa de Praia, mas já se tem esse cronograma, Sim. né, pro ano todo, onde vão haver shows, né, com artistas locais. Isso já foi acertado com a Manaus Cult, o secretário já fez esse arranjo, o secretário Alonso também já se disponibilizou a apoiar, ajudar o projeto do Casa de Praia. E no mais, a nossa ideia ali é movimentar também de forma turística, né? Levar os turistas ali a conhecerem um pouquinho da nossa cultura através do artesanato. Existem empresas aqui em Manaus que têm bons produtos que a gente gostaria de alocar. Empresas a nível, assim, por exemplo, de McDonald's, de Starbucks, que nós gostaríamos, que são manauaras e que nós gostaríamos de tê-las ali naquele local, né? Mais ou menos nesse sentido que a gente quer, e que a gente quer que as pessoas, que os gringos, né, conheçam as nossas empresas, o potencial da nossa economia. É a transversalidade, assim, da prefeitura, né? Porque quando a gente fala em Centep, não estamos falando apenas de trabalho, empreendedorismo e inovação. Também a gente fala de turismo, de oportunidades, a gente fala também de educação. Aliás, em falar em educação, você acha importante, por exemplo, que o empreendedorismo esteja nas escolas, com as crianças, para que elas possam entender a importância disso? Eu acho muito importante. Para mim, como eu falei, né, o empreendedorismo ele já está na nossa cultura, ele está na nossa veia. Eu acho que seria complementar, né? Você ter o empreendedorismo como uma matéria na escola para uma criança, para ela já crescer, ela já sabe, ela já vê isso, né? No dia a dia dela, ela já vê o empreendedorismo acontecer. Só que ela vê e não tem a consciência, né? Então, para a gente não ter que chegar depois dela já de uma certa idade, ela ter que se despertar, a gente tem que fazer todo aquele trabalho que nós estamos fazendo hoje com as pessoas que vão ao Cine Manaus, né? Então, acho que seria bem mais interessante para a sociedade como um todo, que todos nós tivéssemos essa matéria, né, como base ali, né, nas escolas, até mesmo independente se você vai ser um empreendedor ou não, como eu falei, levar o comportamento empreendedor para onde quer que for. Eu acho que até quando você entende a palavra empreendedorismo, tá bom, ok, não necessariamente que você vai ser Sim. mas você entende Você Sim. entende por que um moço chega com uma caixinha de brigadeiro e vai vender para você. Sim. Você entende, você passa a entender a necessidade dele, passa a ouvir a história dele, porque nem todo mundo gosta de estar ali comendo e chega uma pessoa oferecendo ali talvez o mesmo produto que você já Sim. esteja comendo e tudo mais. Mas eu acho que você passa a entender. Eu acho que isso também é bem louvável, né? Assim, eu tava
uns 2 meses atrás, né? Escrevendo um projeto lá pro Cine. E aí eu tava pesquisando sobre a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, o que que eu percebi nas minhas pesquisas? Quando ela se estabeleceu aqui em Manaus, muitas escolas técnicas vieram junto, né? Se estabeleceram, Sim. foram criadas, entendeu? Para que as pessoas fossem capacitadas para ingressar em um serviço na Zona Franca de Manaus, para trabalhar na Uhum. produção e etc. Então, acho que o pensamento aqui basicamente é o mesmo, né? Só que o problema é que o empreendedorismo ele não tem um espaço físico como a Zona Franca de Manaus. Ele está no meio de nós, né? É, ele está na esquina das nossas casas, na esquina do nosso trabalho, o empreendedorismo está acontecendo. As pessoas, de certa forma, elas acabam não enxergando. Mas a gente precisa começar a criar esses ambientes, esses espaços onde as pessoas vão aprender sobre empreendedorismo, se qualificar para poder ingressar nesse nicho de trabalho, né? E levar isso para dentro das escolas é uma coisa que seria natural. Né? Hoje nas Uhum. escolas a gente aprende sobre a Zona Franca, a gente aprende sobre ofícios lá que vão nos ajudar no futuro caso a gente seja algum empregado, né? Ofícios não, a gente não aprende o ofício, mas a gente aprende métodos, né? Algumas Sim. metodologias a Sim. gente passa que quando a gente se tornar um empregado vai nos servir. Mas por que não aprender também métodos que quando nós formos empreendedores também irá nos servir, né? Então acho que é mais ou menos essa a ideia. Agora falando sobre o polo industrial de Manaus, como é que funciona a captação de vagas? Então, hoje, né, nós temos os captadores, né, são pessoas que trabalham na parte administrativa do Cine e estão em contato direto com as empresas parceiras. A captação ocorre de duas formas, ativa ou passiva, né? A forma ativa é o captador indo até as Uhum. empresas, ofertando nossos serviços e buscando fechar essas parcerias. Passiva é quando a empresa nos procura, né? E hoje a gente tem na nossa página, né, no site da prefeitura, um link onde essas empresas podem fazer lá o preenchimento do formulário e cadastrar a vaga. Feito esse cadastramento, nós entramos em contato para alinhar, refinar os detalhes e começar a trabalhar a vaga. Olha só, Né? legal. Hoje a gente conseguiu deixar isso mais facilitado para as empresas que nos procuram, né? E independente de qualquer forma, de qualquer coisa, é só buscar o Cine Manaus que a gente vai atender, né? Agora, como é que deve buscar o Cine Manaus? É através de site? Sim. Se eu for presencialmente, que tipo de documento eu devo levar e de que forma que eu devo me apresentar? Sim, Sandália pode? não, Sainha pode? não, Boné pode? não, Regata pode? não. Então explica pra gente. O ideal, né, é que você se comporte como se você fosse para uma entrevista de emprego, né? Uma entrevista de emprego, uma roupa mais séria, né? Sapato fechado, calça, né? Jeans ou não. Terno. Não, Ah, não, tá. calma. Esporte Estamos fino. falando de Esporte Manaus. fino, vamos botar assim, Tá, tá bom? tá. Esporte fino. É porque assim, né? Como eu falei, você entrou no Cine Manaus, você já está sendo observado. Sim. Entendeu? Então, desde o seu comportamento até a sua vestimenta. E hoje, querendo ou não, eu não sei como que isso pode soar, né? Mas para você se posicionar no mercado, se posicionar bem no mercado, a parte visual influencia muito. Sim. A forma como você se veste, o que você posta nas redes sociais, entendeu? Então isso influencia e não é diferente no dia a dia do Cine Manaus, né? Quando você chega lá no Cine, a forma como você fala, a forma como você trata as pessoas, isso faz diferença. Ou seja, aquela pessoa que chega lá, já pega a senha, vai ver assim, eu não fui atendida aqui. Nós vamos atender com certeza, né? Nós vamos atender com Mas certeza, avalie o seu mas comportamento. é importante que as pessoas precisam olhar para si, né? Sim. Eu não estou conseguindo emprego, mas será que é por conta da empresa ou é por conta da minha postura, né? Sim. Aqui na hora de procurar a vaga. Então tem essas questões, né? Eu já falei tanto aqui que eu até me perdi na pergunta. O que foi que tu perguntou mesmo? Ah, o documento, né? Essa parte tem que estar no Instagram. É, o Vamos lá. documento. Sim, o documento. Olha, os documentos que a gente precisa no Cine são os documentos básicos de identificação, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e os certificados que as pessoas fizeram dos cursos. Cursos no decorrer da vida. Ah, eu Uhum. quero cadastrar um curso que eu fiz lá no Cine. Tem que levar o certificado. Tudo original, não precisa levar cópia, Ah, tá, já ia tá bom? perguntar. Não precisa levar, a gente não fica com documento, é só para título de comprovação, Ah, tá sim. bom?
E a carteira, hoje, que não é mais física, né? É digital. Sim. É só levar lá no celular, a gente já faz todo o atendimento completo. Faz o seu cadastro, verifica o perfil das pessoas. Se ela estiver dentro do perfil para alguma vaga, já encaminhamos na hora para entrevista de emprego. Olha só que massa. Você chega no Cine Manaus com todos os seus documentos, Sim. né? Aí tem uma vaga ofertada. Olha, tem uma vaga que se encaixa, né? Com o seu perfil, Sim. é assim, né? Isso. Como é que é? É a pessoa que fala assim, eu quero uma vaga para atendente. Ou não? Lá no Cine, nós temos, bem na entrada, o painel de vagas, né? Ficam à mostra lá as vagas que nós estamos... Um cardápio, né? Mais ou menos isso. São as vagas que nós temos disponíveis naquele dia. Sim. Então, o cidadão vai lá e verifica, né, se alguma dessas vagas ele quer concorrer. Quando ele decide concorrer a uma vaga, ele vai passar pelo nosso atendimento. Nós verificamos se o cadastro dele está atualizado. Se tiver ok atualizado e ele estiver dentro do perfil da vaga, o que é o perfil da vaga, né? Quando a gente fala sobre isso, é basicamente os requisitos que a empresa pede, né? A empresa, quando fecha uma vaga conosco, ela fala, preciso de pessoas que tenham curso disso, curso daquilo, entendeu? Então, se essas pessoas elas estiverem de acordo com esse perfil, a gente encaminha para a entrevista, né? Além desse cardápio que nós temos no Cine, óbvio que nas redes sociais, no site da prefeitura, nós divulgamos todos os dias as vagas que estarão disponíveis no dia seguinte. Então, ali por volta das 4h30, 5 horas da tarde, a gente já está publicando as vagas disponíveis do dia seguinte. Então, você não precisa necessariamente ir até o Cine para saber qual é a vaga que está disponível. Lá na sua casa mesmo, dá uma olhadinha nas redes sociais da Centep, da prefeitura, dá uma olhadinha no site da prefeitura, vê se tem alguma vaga que interessa. E se interessar, aí sim você vai no posto. As pessoas, elas procuram muito o Cine Manaus justamente para saber quais são as vagas? Sim. Olha só. Por conta da dificuldade com o celular, internet, essas coisas, né? Mas aí a gente tem lá, né? Disponível, a gente atende todo mundo, procuramos atender a todos, né? Não gostamos de deixar ninguém de fora, nada do tipo. E justamente por esse pensamento que a gente está buscando levar outros tipos de oportunidade para as pessoas dentro do Cine. Né? Agora, se o cadastro estiver desatualizado... Faz, na hora a gente atualiza. Ah, tá. Sim. Tá bom? Na hora lá, com a documentação que a pessoa tiver levado, a gente atualiza. Mas ela já pode ir adiantando em casa? É possível fazer ou não? É possível ela adiantar, mas ela nunca consegue concluir, né? Só consegue concluir no posto de atendimento do Cine. Agora, em relação à carteira de trabalho, a gente não tem mais aquela CTPS, né? CTPS. CTPS, aquele caderninho azul. Não que tem mais. Gente, a minha foto daquele... Cancela. Então, não tem mais, né? Não, agora só... Óbvio que se a pessoa chegar com a carteira física, nós iremos atender, sem problema nenhum. E como é que faz para tirar? A física? A online, digital, né? Digital. Existe um aplicativo, né, no Play Store, Apple Store, que é justamente a CTPS digital, né? Você baixa aquele aplicativo e aí você vai fazer o login com o seu gov.br. Não sei se vocês já conhecem o gov.br, que é o portal do governo federal. Você registra lá seu CPF, enfim, suas informações. E aí essa base de dados sua do gov.br vai ser baixada para a CTPS digital. E aí baixou o aplicativo, fez o login com gov.br, né? Pronto, tua carteira já está ativa. Olha só, que legal. E a tua carteira, como é que tá? Pois é, rapaz, olha, a minha ainda é do livrinho. A minha também. A minha ainda é do livrinho. É dura a nossa idade? Eu vou te dar te falar um negócio aqui. Até hoje o meu cadastro no Cine tá desatualizado. Bonito, para. Rapaz, tu acredita? Eu não sei se eu tenho cadastro no Cine. Será que tenho? Se tu me der teu PIS, eu consulto lá. Tá, o PIS eu não decorei. Eu tenho o meu RG decorado, CPF decorado, o meu CPF decorado. dá pra consultar. Né? Agora o PIS eu não sei não, mas aí tu dá uma olhadinha lá pra mim. Eu dou uma olhada. O meu tá desatualizado lá, que vergonha, né? Virei todo Cine. Tu já empreendeu, o Fábio? Já. Parou? Parei porque eu não consigo conciliar, né? Eu trabalho no Cine de 1 da manhã às... sei lá, meia-noite. Mas você ajuda as outras pessoas a empreender, olha só. Pois Gostou, né? Agora, assim, a gente falou o que é necessário, três coisas necessárias para quem possa empreender, né? Agora, quais são essas 3 coisas que não se pode ter? Não se pode ter? Rapaz, acho que... Eu vou te ajudar. Medo? Medo, né? É o oposto, né? É o oposto. Medo. Eu acho que
uma característica que eu tinha, né? Quando eu comecei a empreender muito novo e eu tinha essa característica. Depois que eu fui eu fiz muitos cursos, né, de empreendedorismo. Eu aprendi o que eu tinha que melhorar, o que eu, enfim, evoluir. Mas eu tinha essa característica que era a dificuldade de trabalhar em equipe. É sério. Uhum, eu gostava de fazer tudo sozinho. E querendo ou não, chegando num certo momento ali do negócio que não dá mais. Entendeu? Olha, você tocou num assunto legal, porque o que que acontece? Sobre esse negócio de trabalhar em equipe, a gente tem uma certa resistência desde o tempo da escola. Eu não sei se aconteceu contigo, mas, por exemplo, a professora fala bem assim, o trabalho é em grupo. Poxa vida, me quebrava. Dupla até dava. Agora, em grupo, eu tinha dificuldade, mas eu passei a trabalhar justamente isso. Porque o que que acontece? As pessoas, elas são diferentes, né? Sim. Tem ali a singularidade. O Fábio é de um jeito, a Flávia é de outro. Que não significa necessariamente que vai ter o match, né? Que vai se encaixar ali. Mas é importante respeitar as diferenças. E também a questão de você trabalhar em equipe, quando você não pelo menos no meu caso, né? Eu não gostava de trabalhar em equipe porque eu ficava pensando assim, pô, eles não vão fazer do jeito que eu quero. Uhum. Então deixa que eu vou fazer, eu faço tudo, entendeu? Só que aí você tem que aprender a trabalhar em equipe, até mesmo, senão você não vai ser gestor, né? Você não vai gerir pessoas. Acho que o grande segredo de gerir pessoas é você colocar cada uma no seu devido lugar, né? Onde elas vão render mais. Só que se você não tem esse pensamento, você não tem essa visão, como é que você vai identificar isso, né? E aí acaba. Já pensou se eu fosse assim hoje, como diretor do Cine, eu ia fazer tudo, né? Eu ia atender, eu ia captar as vagas, eu ia emitir a carta, eu ia fazer tudo, né? E não ia dar certo, com certeza. E sobre trabalhar em equipe, a gente tem ali na Centep, no Casarão, a formação de startups, né? Que Sim. eu costumo dizer assim, que é um reality onde as pessoas ficam confinadas no casarão, equipes, né? Tem ali várias equipes Sim. que trabalham em prol do quê? Tu tá falando do hackathon, não? Isso, do hackathon. O hackathon, ele é uma competição, né? A gente tem... O secretário pediu para que nós dessemos atenção a temáticas da prefeitura, né? Sim. Problemáticas que fossem tratadas da prefeitura. Então, são pessoas, são equipes ali, geralmente 5 equipes, que vão trabalhar para resolver essas problemáticas de forma tecnológica. Uhum. Né? Então, o primeiro hackathon que foi feito, a gente elencou algumas dificuldades que a CEMEF tinha com relação à tributação, com relação à IPTU, né? A lidar com o cidadão, entendeu? Esse contato CEMEF-cidadão, né? Então, foram elencadas essas dificuldades junto à secretaria, à CEMEF, e aí a gente levou isso para dentro do Cassina, junto com 5 equipes lá, e eles ficaram um fim de semana todo. Eu vi que tinha até colchão lá, É. né? Eles dormiam. Porque para não sair de lá, né? Pra não sair de Pra lá. não sair de lá. Tinha colchão, tinha videogame, tinha um monte de coisa Legal. lá, né? Óbvio que nem tinha um tempo pra jogar videogame, coitados. Eu ia ficar pilhado, assim. Pra Eu joguei o tentar- videogame lá, né? Eu ficava jogando e olhando pra eles. Não para aí não, pô. Deixa que eu jogo com É. você. Aí é basicamente isso, né? Uma competição. Essas pessoas estão ali para desenvolver uma solução tecnológica para essas problemáticas apresentadas. E a gente já fez esse com temáticas da CEMEF, problemáticas da CEMEF. Fizemos com problemáticas do IMMU, né? Também. E provavelmente vários outros vão acontecer. A gente estava pensando, o secretário pediu para a gente verificar um para o Cine também, né? Levar soluções para o Cine. Como eu falei, Legal. existe muita coisa para fazer de melhorias no Cine Manaus, né? Então ele sempre buscando nos ajudar lá e propôs essa questão do hackathon, e a gente está só esperando aí o nosso orçamento abrir, né? Que é em Sim. março, para poder tocar os projetos. E quais são os resultados que vocês têm disso, assim, dos participantes de falarem assim, poxa vida, obrigada pela oportunidade, obrigada pela chance de pensar diferente, ou então de Sim. pensar para Manaus, eu tô ajudando Manaus. Eu vejo assim, né? Muitos participantes, eles parece que se apegaram à Centep e ao Cassina, né? Toda vez que eu procuro alguém que participou, que foi participante, que eu procuro alguém para falar, pô, tô precisando de ajuda nisso, prontamente eles vêm, eles ajudam, né? Eu vi que alguns deles foram para São Paulo já participar de outros programas, entendeu? Então
querendo ou não, a gente acaba acompanhando essas pessoas e vê o crescimento delas, né? A gente vê como elas cresceram e que a gente contribuiu para isso. É óbvio que você sair com uma solução de dentro de um hackathon não significa que ali vai virar um negócio, né? Porque Sim. é muito é, Mas é a não sei como te experiência explicar também, isso, mas é a né? experiência que a pessoa tem de pensar É, diferente. é porque assim, quando você faz o hackathon, você está lidando com várias pessoas diferentes, aprendendo a trabalhar em equipe, né? Você está forçando o seu cérebro a pensar numa solução ali que até horas atrás você nunca tinha pensado na sua vida, você nem sabia que aquele problema existia, entendeu? Então você dá uma evoluída assim na forma de pensar de uma maneira muito rápida, né? Participando de um programa como esse. É óbvio que a solução que sai dali ela ainda é muito prematura, então a chance dela ganhar corpo e virar negócio, isso é uma questão já vai depender muito dos participantes, dos componentes daquela equipe, que consequentemente eles têm outros negócios fora, né? Eles participam dos hackathons pela experiência, né? Não é, mas nem tanto de virar um negócio. E quando participam dos hackathons aqui em Manaus, eles se sentem encorajados para participar de hackathons até em Sim, outros lugares, né? Em outros estados e tudo sim, mais. Eu já ouvi histórias assim, poxa, eu fui para São Paulo, eu fui conhecer o Parque Tecnológico, sim. e mostraram foto. Falei, cara, que massa, que legal. Olha só o que isso significa. A Prefeitura de Manaus oportuniza uma situação para você e você tem ali diversas situações para vivenciar, né? Inclusive, a gente tem um rapaz que ele participou num hackathon conosco, não na parte de equipe, de desenvolver nada, ele era da organização, né? O instituto que ganhou nosso edital de chamamento público para executar, convidou ele para, enfim, organizar tudo, né? Para Uhum. executar por conta da expertise dele. Ele foi um participante do primeiro hackathon nosso. É, há anos atrás, entendeu? Há muito tempo atrás. E ele se destacou e ele foi fazendo hackathon, 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 e depois ele já estava trabalhando na organização. Inclusive, ele foi pela prefeitura de Manaus conhecer o Recife, né? Conhecer o Recife lá, ele abriu a mente dele, ele sempre fala isso, sempre comenta isso conosco. É o Léo David, não sei se você chegou a Ah, conhecer, sim, né? conheço. Ele foi para Recife, né? Participou de um hackathon nosso. Depois desse hackathon nosso, ele, enfim, desembestou, participou de um monte de coisa. Agora, toda vez que eu vejo ele nas redes sociais, ele tá em tudo. E tá É em tudo, impressionante, né? ele tá em tudo. E foi para Recife, depois foi para não sei aonde, foi para Fortaleza lá com o pessoal do E Sebrae, olha o enfim. networking, né? É, Olha só o networking. e é fruto do nosso trabalho, né? O trabalho da Prefeitura de Manaus, que a gente começou um pouquinho tímido, né? Mas sempre começando e agora hoje a gente já tem aí várias ações que foram realizadas, formação de startups, que não é um hackathon, mas é um outro programa, porque o secretário ele entendeu que são programas relevantes, né, na cidade. A ideia do formação de startups era justamente fazer com que pessoas que não conhecem o meio, que não conhecem o ecossistema de inovação, pudessem ter essa experiência, esse contato, né, e de repente, quem sabe, montar uma empresa de tecnologia. E a gente começou lá em 2021 com a gestão do secretário Hadi, meio que tateando por conta da pandemia, né? A gente estava passando por uma crise ferrenha da Covid-19. Sim. Então, mas eu fico muito feliz, isso é uma coisa que eu já conversei com ele, inclusive, fico muito feliz dele ter entendido a importância dessas ações que nós fizemos na cidade, do salto, do formação de startups, do kit pneu, enfim, né? Que foi o próprio prefeito que demandou, porque ele começa a trazer para a equipe dele, né, um pensamento, uma Uhum. cultura para dentro da Centep, que antes a gente não tinha, né? De certa forma a gente ficava meio que, tô fazendo aqui um trabalho, não sei no que vai dar, né? Uhum. Mas hoje a gente tem essa noção, pelo menos eu falo por mim, né? Sou muito grato ao secretário pelas oportunidades que me deu e por ele me permitir errar, né? Isso foi muito importante no meu desenvolvimento dentro da secretaria, dos projetos que eu apresentei para ele, que a gente conseguiu desenvolver. E óbvio que ah, tudo tem dedo do prefeito, né? Não tem jeito. Sim, Não sim. tem jeito. O prefeito, ele tive um pouco de contato com ele lá no Cassina, né? Então, assim, eu via os direcionamentos que ele dava,
a forma como ele se importava, como ele queria que os serviços chegassem na população. Ele não queria que travasse, né? Uhum. Então, assim, quando eu olho para o prefeito, quando eu olho para o secretário e eu vejo, assim, que nossa missão é uma só, entendeu? Melhorar a vida das pessoas. Então, é nisso que eu me apego e é para isso que eu trabalho todos os dias. Fábio, eu quero inclusive deixar registrado aqui na verdade, parabenizar, né, todo o trabalho da família da Centep. É Uhum, uma equipe completamente competente, empenhada, dedicada, responsável, que pensa na população. E vocês têm a resposta disso diariamente, né? Vocês têm ali justamente as pessoas que estão viajando, as pessoas que estão se dando bem, as pessoas que mudaram de vida, as pessoas que estão ganhando muito melhor do que no momento da uhum. pandemia. São pessoas que têm ali uma visão diferenciada. Então, parabéns para toda a equipe da Centep. Sintam-se abraçados. E 2023, é claro que tem várias outras ações para acontecer, né? Sim, com certeza. A gente tem, como eu falei, van itinerante, né? Kit empreendedor, kit pneu de novo. Vamos ter mais formação de startups, creio eu, é o projeto Mais Inovação. Projeto Salto aí a todo vapor. E tem muita coisa que está sendo desenvolvida ainda, Cine Digital. Em breve a gente vai fazer o lançamento disso, mas a gente está trabalhando bem forte esse ano para entregar mais serviços à cidade de Manaus e melhorar a vida das pessoas, que é o que a gente quer. Até porque o trabalho não para, né? E nem fica pouco. E nem fica pouco, exatamente. Fábio Araújo, diretor do Cine Manaus, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. É claro que foi bem interessante ouvir como é que tudo funciona, como é que as pessoas podem ali, Uhum. né? Poxa vida, eu quero uma vaga, como é que eu posso fazer e tudo mais. Então, Sim. esclarecer tudo aqui pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você hoje, a oportunidade do espaço, né, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e conta com a gente, conta com a Centep, a gente está aqui para isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Então, a gente se espera no próximo episódio, que com certeza vai ser bem legal. Obrigada. Até a próxima.